Olá, meu nome é Lucas Monteiro e eu quero fazer com vocês hoje o Evangelho comentado. O Evangelho de hoje começa em João 21. E o contexto é que essa é a terceira aparição de Jesus a ele. E começa assim, ó. Depois disso, versículo 1, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Manifestou assim. Quem que estava lá? Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Então Simão Pedro disse: Vou pescar. Pedro era discípulo de Jesus, já tinha visto Jesus ressuscitar 2 vezes, e ele fala que é uma frase determinante: Vou pescar. Ele não era mais pescador. Jesus tinha chamado ele: Agora te faço pescador de homens. E hoje Pedro estava pegando as redes e voltando para a velha vida, da onde Jesus tinha tirado ele. E Pedro, depois de ver Jesus 2 vezes, quis dizer: eu vou pescar. E olha o que aconteceu. Quando Pedro disse isso, eles disseram: vamos nós também contigo. Saíram, subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. Os discípulos seguiram Pedro. Essa decisão de voltar para a vida antiga, deixar de ser pescador de homens para ser pescador de peixes. E o que aconteceu quando eles voltaram? Não pescaram nenhum peixe. Ou seja, eles voltaram para a vida antiga e ainda não conquistaram nada, que o objetivo era os peixes. Então isso aqui é muito importante na nossa vida, que às vezes acontece isso. Deus nos chama para um propósito, a gente se frustra e a gente quer voltar para o passado, mas aí nem no passado a gente consegue ter o que a gente queria, né? Que no caso aqui é os peixes. E o interessante vai ser que Jesus vai aparecer novamente para eles, lembrando do que Jesus chamou e da vida que eles tirou. Então a passagem agora é assim: não olhe para onde Jesus te tirou, para o passado, e não volte para aquilo que Deus já te retirou, porque o que Deus tem para você na frente é muito melhor. Versículo 4. Já amanhecera, ficaram a noite inteira tentando pescar, não pescou nada. E onde estava Jesus? Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Depois de Jesus ressuscitou, isso acontece várias vezes. Jesus aparece, anda com os discípulos de Emaús, e as pessoas não percebem que é ele. O corpo glorioso de Jesus é assim. Ele aparece na nossa vida e a gente não sabe quando é Jesus, mas logo a gente o reconhece. Jesus lhes disse: jovens, acaso tende algum peixe? Olha só, Jesus olha, né? Jesus sabe o que está passando no nosso coração. Ele olha que a gente voltou, a gente saiu do projeto que ele chamou, a gente foi tentar pescar peixe, a gente não decepcionou, não conseguiu. E Jesus vem e pergunta: do que você estava buscando aí, Pedro? Você tem algum peixe? E eles vão responder aqui. Respondendo: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Nossa, que é fantástico. Lançaram, então, e já não tinham força para puxar, por causa dos peixes. Olha, gente, isso aqui aconteceu quando Pedro conheceu Jesus. Pedro não conseguiu pescar a noite inteira. Quando ele conheceu Jesus, Jesus falou: volta e lança a rede do outro lado. E aí eles não tinham peixe. E aqui aconteceu de novo. Então Jesus está revivendo para Pedro a primeira experiência que ele teve com Cristo. Que Pedro não conseguiu pescar peixes. Mas quando Jesus falou, lança a rede, ele lançou e pescou tantos peixes que ele não tinha força. Então aqui é como se acontecesse aquela passagem do Apocalipse, que fala assim: voltai ao primeiro amor. Nessa hora, Pedro deve ter percebido que era Jesus. Vamos ver aqui, ó. Lançaram a rede à direita e achareis. Lançaram então e já não tinham forças para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aí, ó, presta atenção. Aquele discípulo que Jesus amava
Disse então a Pedro: é o Senhor. João percebeu: este homem que falou conosco é Jesus. João percebeu o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa. Olha só, Pedro estava sem roupa, estava pescando, não estava conseguindo. Quando Pedro ouviu é o Senhor, ele se refez do que ele tinha abandonado. Ele vestiu a roupa porque estava nu. Ele atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 covados, vieram com o barco, arrastando as redes e ao peixe. Então Pedro saiu do barco, vestiu a roupa, nadou. Os discípulos que foram puxando os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Olha só, Jesus está fazendo uma cura do coração deles. Porque peixe e pão, o que os discípulos lembram quando vem peixe e pão? A multiplicação dos peixes e do pão. Então olha só o que Jesus está fazendo. Jesus está voltando, os discípulos voltaram para o passado, querendo ser pescador. Jesus apareceu ali de novo, começou a chamar eles de novo. Lembra que eu chamei vocês? Olha só, eu mandei jogar rede do outro lado, e aí vocês pescaram. Agora, quando os discípulos vieram, Jesus já tinha preparado a fogueira, o peixe e o pão. Lembra que eu multipliquei os pães e os peixes? Quando eu pedi para vocês dar-lhes de comer? Aí, ó. E Jesus disse: trazei alguns peixes do que apanhastes. Olha só. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Uma coisa interessante. Os discípulos todos estavam puxando juntos, né? E não conseguia. Quando Jesus falou, traze algum dos peixes que pescou para Pedro, meio que dizendo assim: Pedro, você sozinho não conseguia, mas quando eu te falei, você conseguiu. Agora vai lá e traz o que eu te dei. E Pedro foi e sozinho ele trouxe, e aconteceu uma graça aqui, que falou, embora sejam muitos os peixes, a rede não se arrebentava. Então o que Deus pede para você fazer, do que Deus te dá, Ele sustenta. Porque o normal era arrebentar, mas não arrebentou. E tem outra coisa aqui também. Pedro sozinho conseguiu puxar os peixes. Os discípulos estavam puxando todos juntos, mas Pedro estava sozinho. Por quê? Quando Pedro escutou a voz do Senhor e ele obedeceu Jesus, ele ganhou a força para sustentar a igreja. Aqui a gente percebe, quando Pedro, quem que quis voltar para ser pescador foi Pedro, todos seguiram. Agora que Pedro quis voltar para Jesus, os discípulos também seguiram. Então aqui mostra que Pedro, ele é pedra, Petrus, né? Ele é aquele que Deus deixa na terra para guiar a sua igreja. Como hoje nós temos o Papa. O Papa guia a igreja e Cristo dá esse poder ao Papa. Mas continuando, porque Jesus está curando o coração deles. Aí, ó. Disse Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Então eles não percebiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se. Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousavam: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Como aconteceu no milagre, que Jesus distribuía os pães e o peixe, e eles iam entregando, e mais de 5.000 pessoas comeram. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos
depois de ressuscitado dos mortos. Então a gente vê que mesmo os discípulos vendo que Jesus tinha ressuscitado, o coração deles ainda estavam duvidosos na missão que Deus tinha para eles. E pode estar isso acontecendo com você, nesse tempo de pandemia. Você fala, Deus me chamou, mas veio essa pandemia, como é que vai ser o meu ministério? Aquilo que Deus prometeu para você, Ele não volta atrás. E vai ser uma prova agora, os próximos versículos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Olha só o que Jesus está falando. Quando Pedro negou Jesus, eles estavam numa roda, eles estavam comendo, e Pedro falou assim: Senhor, mesmo que estes todos te negarem, eu nunca te negarei e eu morrerei por ti. E Jesus falou: hoje mesmo tu me negarás 3 vezes, Pedro. E agora, depois Jesus ressuscitou, Jesus fala, chamou Pedro pelo nome antigo. Não chamou de Pedro, chamou de Simão. Porque Pedro estava ali como o homem antigo, ele não estava assumindo a promessa que Deus tinha para ele. Jesus tinha dado para ele um novo nome. Pedro, a partir de hoje você é a pedra, que eu construirei a minha igreja em ti. Você é a pedra, o Papa, Petrus. E agora Jesus chamou ele de Simão, porque ele tinha voltado a ser o pescador, da onde que Jesus tinha tirado. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Jesus perguntou novamente. Aquela vez você falou que me amava mais do que eles, mas é agora, Pedro. Você me ama mais do que eles, depois de tudo que aconteceu? Olha o que Pedro respondeu. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na tradução do grego, aqui vem dizer: Senhor, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu ágape, tu me ama acima de todas as coisas, o amor de Deus? E Pedro responde: sim, Senhor, eu filos. É como se, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Eu não te amo com esse amor que eu quero, mas o Senhor sabe que eu gosto. O que Jesus fala? Apacenta meus cordeiros. Ou seja, Jesus não tirou a promessa que ele falou: Pedro, apacenta meus cordeiros. As ovelhas precisam de um pastor. Pedro, apacenta meus cordeiros. Segunda vez, disse-lhe, chamou do nome antigo ainda: Simão, filho de João, tu me amas? Perguntou de novo. Sim, Senhor, disse-lhe ele, tu sabes que eu te gosto. Sim, Senhor. E Jesus respondeu de novo: apacenta minhas ovelhas. Na primeira ele falou cordeiros, agora ele disse ovelhas. Acrescentou mais para Pedro cuidar. Pela terceira vez, disse-lhes, é a tradução de Jerusalém, então é cordeiros e ovelhas. Disse-lhes Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus está perguntando 3 vezes a ele: Pedro, tu me amas? E nessa pergunta, na tradução, no grego, né, no original grego, né, na tradução, essa parte Jesus pergunta: Pedro, tu filos? Ou fala assim: Pedro, você gosta de mim? Que Pedro só estava respondendo: eu gosto. Aí Jesus falou: Pedro, você gosta de mim? Como Jesus mudou a pergunta, Pedro muda a resposta. Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez perguntara: tu me amas? E lhe disse, Pedro triste: Senhor, tu sabes tudo. Então, diante de Jesus não existe mentira. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te gosto. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Isso aqui é muito bonito, que é como Jesus curando. É Jesus curando as 3 negações de Pedro. Agora, Jesus que vê o coração, que sabe quando é mentira,
ouviu de Pedro: tu me gostas. E diferente da primeira vez que Jesus falou: Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes, agora Jesus responde: apacenta minhas ovelhas. Pedro, agora sim, Pedro, agora você está sendo verdadeiro. Agora eu te entrego as minhas ovelhas. Agora é você que vai cuidar daquilo que Jesus te entregar. E aí Jesus fala uma profecia para Pedro: em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te conduzirá ao que não queres. Explicação, versículo 19. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse Jesus: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com essas 3 confirmações de Pedro, Jesus profetiza na vida dele: com uma morte desse jeito, você glorificará a Deus. Então, a partir de agora, Pedro não negaria mais Jesus. Jesus falou: em verdade. Então, meus amigos, minhas amigas que estão vendo esse vídeo, não voltem para aquilo de onde Deus te retirou. E Deus cura o seu coração. Como sem perceber, Jesus voltou, como sem os discípulos perceberem, Jesus estava na vida deles, relembrando de quando Jesus os tirou da vida antiga, né? Que nem era a vida de pescador, não era a vida ruim, mas Jesus deu um novo projeto. Hoje vocês vão ser pescadores de homens em nome de Jesus. Então, não volte para o seu passado, se está difícil a situação. Lembra que Jesus ama você e ele vai com certeza aparecer na sua vida. Lembrando da onde que ele te tirou. Tirando as redes da sua mão, né? E colocando a palavra que ele te deu para pregar em nome dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados.